Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica, com a graça de Deus. Hoje, segundo domingo de junho, dia do pastor. Somos gratos a Deus por esse dia e oremos pelos pastores, que Deus possa estar abençoando cada um deles. Agradeço a igreja pelo carinho, pelas orações, que a igreja continue orando por nós e pela nossa família. E sou grato a Deus também por exercer essa função e essa missão que Deus nos deu de pastorear o rebanho de Deus. Então, fico aqui minha palavra de gratidão a Deus por Ele ter me separado para essa tão nobre missão. Como diz o apóstolo Paulo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, aqui eu quero agradecer a igreja pela paciência que ela tem comigo, agradecer a igreja pelo carinho e pelas orações também que ela faz por nós. Que Deus continue abençoando a nossa igreja e ore por nós. Irmãos, nós temos aqui também alguns aniversariantes da semana. Hoje a irmã Marilza faz aniversário, dia 14. Também nós temos a Paloma, dia 19, filha do irmão Paulinho e da irmã Eliane. Temos também a Tatiana da Conceição, que faz também aniversário dia 19, oremos por ela. E também aniversário de casamento, nós temos o irmão Alain e a irmã Amabel, também no dia 19. Oremos aí por esses irmãos. Oremos pelas famílias enlutadas, não só da Covid-19, mas também aquelas que são diretamente da nossa igreja. Oremos ali pelo filho e pelos netos da irmã Francisca, que Deus conforte o coração deles. Oremos por Josué, pela irmã Margarida também, que perdeu o seu esposo, os demais filhos, que Deus possa estar confortando também. Oremos pelos afastados, que Deus possa também estar abençoando e despertando eles a tomar uma iniciativa de estarem se reconciliando contigo e também com a igreja de Cristo. Oremos pelos enfermos, pela irmã Gesilda, Dona Ione, Dona Delvira, Dona Nilza. Oremos pela saúde física e emocional da nossa igreja. Que Deus possa continuar sustentando os nossos irmãos, cuidando deles. E também alguns moradores do Campo do Coelho que pedem também oração, a Marli, a Eunice. Oremos também pela vida delas, que Deus possa estar abençoando. Vamos orar então, irmãos. Pai de amor, nós somos gratos por mais um domingo, por mais uma escola bíblica, possamos falar da Tua palavra. Somos gratos, ó Deus, também pelos aniversariantes, a irmã Marilza, a Paloma, a Tatiana, o irmão Alain, a irmã Mabel, faz aniversário de casamento. Abençoe teus servos, ó Deus, que faz aniversário nesta semana. Cuide também, ó Deus, da nossa igreja, da saúde da nossa igreja, física e também emocional. Abençoe, ó Deus, os enfermos, a irmã Gesilda, a Dona Delvira, Dona Ione, Dona Nilza. Abençoe as tuas servas, ó Deus, continue cuidando delas. Pedimos pela Marli, abençoe a Marli, a Eunice também, te agradecemos pela melhora que o Senhor tem dado a ela. Também, ó Deus, desperte aqueles que estão afastados a estarem tomando, ó Deus, uma decisão, se reconciliando contigo e também com a tua igreja. Somos gratos também, ó Deus, por hoje ser o dia do pastor, segundo domingo de junho. A nossa denominação batista, ela comemora e separa o segundo domingo como o dia do pastor. Nos abençoe, ó Deus, abençoe o pastor, abençoe a nossa família também, abençoe os pastores da região, que o Senhor dê força a eles, momento delicado que nós estamos vivendo, dê sabedoria, dê saúde a cada pastor, para que eles possam estar fazendo, ó Deus, a tua santa vontade. Somos gratos, ó Deus, pela nossa igreja batista aqui de Campo do Coelho, pelas orações, pelo carinho, pela paciência que a igreja tem para conosco e para com a nossa família. Abençoe a nossa igreja, ó Deus. E sou grato também a Ti, por o Senhor ter me separado para essa tão nobre missão. Que o Senhor, ó Deus, continue me dando sabedoria, me dando autoridade, me dando, ó Deus, humildade, para estar fazendo e falando unicamente pela Tua vontade. Perdoe os nossos pecados, ó Deus. Esteja nos dirigindo para glorificar o Teu nome. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Irmãos, a lição de hoje é o discípulo e as doutrinas básicas. Abre lá sua Bíblia, o texto é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15. Esse é o texto base. 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 15. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, alguns objetivos que o autor da revista coloca aqui para nós. Primeiro, entender que Deus requer de você perseverança nas doutrinas. Entender que Deus requer de você a defesa das doutrinas. Entender que Deus requer de você a divulgação das doutrinas. Sentir-se motivado a buscar maior conhecimento das doutrinas. Aceitar a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Esses são os 5 objetivos que deveremos ser capazes de entender após a lição. A lição é o discípulo e as doutrinas básicas. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto dos ensinos revelados na palavra de Deus. Cada igreja, ela tem os seus princípios. Você vai na Assembleia de Deus, ela tem os princípios. Você vai na igreja católica, também tem os seus princípios. Você vai na igreja batista, tem os seus princípios. Você vai numa outra igreja, tem os seus princípios. Então, toda igreja, como toda família, tem os seus princípios. Mas, com relação à doutrina, é ensino. E o ensino da palavra de Deus. Então, ele usa aqui, eu achei interessante que nos objetivos, ele usa alguns verbos. Primeiro, ele usa o verbo da perseverança. Ou seja, você entender que Deus requer de você perseverança nas doutrinas. Perseverança é você persistir. Persistir em adquirir conhecimento. No caso aqui da doutrina, adquirir ensino, adquirir conhecimento da palavra de Deus. Então, se é algo que eu não conseguir, às vezes, entender, eu vou persistir, eu vou perseverar. Segundo, entender que Deus requer de você a defesa da doutrina. Que doutrina? A palavra de Deus. No momento que eu conheço a palavra de Deus, eu vou então ser uma pessoa que vou defender a palavra de Deus. Não, isso daí está errado, isso daí não está certo não. A Bíblia diz assim, assim, assim. Ou seja, você está defendendo a palavra, você está mostrando que a palavra de Deus é ali a sua regra de fé e prática. Terceiro, entender que Deus requer de você a divulgação da doutrina. Então, eu persevero, eu defendo e agora eu vou divulgar. Ou seja, eu vou evangelizar, eu vou falar de Cristo, eu vou divulgar o ensino de Cristo. Então, eu preciso também, como defensor da doutrina bíblica, agora também eu preciso divulgar essa doutrina, esse ensino. Sentir-se motivado a buscar maior conhecimento. Então eu persevero na doutrina e eu também sou motivado a buscar mais conhecimento, a estudar mais livros concernentes à palavra de Deus, ter pequenos grupos, e ali eu vou estar aprendendo, participar dos cultos de EBD, que é uma maneira de eu estar aprendendo um pouco mais. Então eu sou motivado a buscar mais conhecimento para divulgar. E principalmente, o último objetivo, aceitar que a Bíblia é a única regra de fé e prática da nossa vida. Então eu preciso entender isso e aceitar isso. Isso não pode ser uma coisa imposta, mas é algo suave. Então eu aceito a Bíblia como a única regra de fé e prática. Eu aceito a Bíblia.
A Bíblia é a única regra de fé. A Bíblia ela é suficiente. Como Paulo fala a Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para aconselhar, para exortar, para dirigir, para transformar. Então eu aceito ela como regra de fé e prática. Então eu persevero, eu defendo, eu divulgo, eu busco conhecimento e eu aceito ela como regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nela devemos firmar os nossos pensamentos, atos e sentimentos. A vida cristã não se fundamenta nos sentimentos das pessoas. A vida cristã não se resume em atos de caridade. Estes são consequências da fé cristã. Ela se fundamenta na palavra revelada por Deus na história. Então a vida cristã, ela não se fundamenta nos sentimentos das pessoas. A vida cristã se fundamenta na palavra de Deus revelada por Deus na sua história. A minha vida cristã não pode ser fundamentada em testemunhos de outras pessoas. A minha vida cristã, a minha caminhada, a minha história cristã, ela se fundamenta na palavra de Deus, na doutrina, no ensino de Jesus Cristo, dos apóstolos. Então, ela se fundamenta aqui, a minha vida cristã se fundamenta aqui. É claro que eu posso ajudar alguém, eu posso abençoar alguém, eu posso exercer uma caridade para alguém, mas isso tudo são consequências da minha fé cristã. Mas a minha fé cristã se fundamenta na palavra revelada por Deus. Veja o que faz o conhecimento das doutrinas básicas. Fortalece a fé do discípulo, torna consistente o testemunho, fortalece a fé do discípulo, torna consistente o testemunho cristão, capacita o discípulo para ajuda espiritual a outras pessoas, capacita o discípulo para a defesa do Evangelho. Então ele mostra para nós aqui o que o conhecimento da doutrina, do ensino da palavra de Deus faz na nossa vida. Fortalece a nossa fé. Como é bom nós estudarmos a palavra de Deus. Eu já disse isso várias vezes aqui. Como é bom nós estudarmos a palavra de Deus. Ela, além de abençoar outras pessoas, ela nos fortalece, renova nossas forças, torna consistente. O que é consistente? Sólido o testemunho cristão. Quanto mais eu estudo o ensino da palavra, as doutrinas da palavra de Deus, eu fico mais consistente. A minha vida cristã, ela é mais madura. Eu tenho mais convicção, eu tenho mais consistência. O meu testemunho, a minha caminhada com Cristo é mais sólida, é mais consistente. Capacita o discípulo para ajuda espiritual a outras pessoas. Esse período que nós estamos vivendo, irmãos, é um período delicado. E existem muitas pessoas que estão em depressão, que estão tristes, que estão perturbadas emocionalmente. Então, a palavra de Deus, ela me fortalece e ela me capacita para que eu possa também estar abençoando outras pessoas, ou estar ajudando emocionalmente, espiritualmente, outras pessoas. Então nós vemos como é vasto os ensinos de Deus. A palavra de Deus, ela é inesgotável. Você pode às vezes ler um texto várias vezes e você vê que ela é inesgotável. Sempre tem uma mensagem. O santo, ele é muito dinâmico, então ele sempre pode nos preparar e nos usar de maneira diferente. Você pode pregar às vezes um texto bíblico várias vezes de maneira diferente, porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na nossa vida e vai mostrando o que deve ser falado naquele momento. Então, quanto mais eu estudo a Bíblia, eu estudo as doutrinas da palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, eu também tenho condições, capacitação para ajudar espiritualmente outras pessoas. E também capacita o discípulo para a defesa do Evangelho. Nós precisamos defender o Evangelho. O Evangelho que muitas das vezes está sendo pregado é um Evangelho raso, um Evangelho falso,
um evangelho de prosperidade que a Bíblia não relata para nós, que ela não mostra para nós. E eu tendo, então, o conhecimento do ensino da palavra de Deus, eu vou defender o evangelho. Não é por aí. Como Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, né? Se estão pregando outro evangelho, que seja maldito, seja anátema. Ali é bem radical, bem assim, objetivo, dizendo, olha, se estiverem pregando outro evangelho que eu não preguei, que seja anátema, que seja maldito. Então ali ele defendeu o evangelho de Cristo, dizendo que ele é o único que traz esperança e também traz salvação. Agora, como eu devo fazer isso? O texto que nós lemos anteriormente, 1 Pedro 3,15, fala que eu devo fazer com mansidão e temor, e com boa consciência. Eu preciso estar preparado para responder com mansidão e temor e boa consciência à razão da esperança. E para isso eu preciso me preparar. Irmãos, aí toda igreja, ela precisa ter uma escola bíblica. Toda igreja, ela precisa estudar a palavra de Deus. Todo discípulo de Cristo precisa estudar a palavra de Deus. Como eu fico triste, como tem muitas igrejas, não só batistas, mas outras denominações também, que não tem uma escola bíblica. A escola bíblica é fundamental para nós crescermos espiritualmente. Ela é necessária, é uma base. Ela é uma base. Então, você aproveite a igreja qual você congrega e participe da escola, esteja em comunhão também com a palavra de Deus, porque nos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, nós precisamos ter base, precisamos construir um alicerce firme na rocha que é Cristo, e para isso a base é a palavra de Deus, que vai nos dar a capacitação e vai nos dar também a direção. Observe que a palavra de Deus diz, Atos, abra sua Bíblia aí em Atos 2, 41 e 42, que ele fala da questão, logo após aí a descida do Espírito Santo, ele diz em Atos 2, 41 e 42, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Qual foi a atitude dos que creram na pregação de Pedro sobre a pessoa de Jesus Cristo? Foram batizados. A doutrina era de quem? Dos apóstolos. É interessante que quando Pedro estava pregando, quase 3.000 almas aceitaram a Cristo, mas antes de tomar essa decisão, perguntaram para Pedro, que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro diz lá no verso 40, salvai-vos desta geração perversa, arrependei-vos. Então, um dos sinais para a conversão, para sermos convertidos, é o arrependimento. O outro é a santificação. Mas primeiro vem o arrependimento. Se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecado, não há conversão. Não há conversão. Então, por isso que Pedro logo disse, arrependei-vos dessa geração perversa, arrependei-vos dessa situação, arrependei-vos desses hábitos que vocês estão tendo, arrependei-vos. E ali houve arrependimento, quase 3.000 almas foram batizadas, né? E aí no versículo 42, eles perseveravam na doutrina que tinha nos apóstolos, ou seja, nos ensinos que os apóstolos estavam dando. Hoje nós temos a Bíblia completa, mas naquela época havia só os profetas, o Pentateuco e os Salmos. Eles não tinham a Bíblia completa como nós temos hoje. Então nós somos privilegiados. Então nós perseveramos o quê? Na doutrina da palavra de Deus. Então naquela época era a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles ensinavam, que era verdadeiro, que era fiel, porque era a própria palavra, mas não de maneira completa como nós temos hoje. Um outro texto é Efésios 2, 19 a 22. Efésios, capítulo 2, os versos 19 a 22. Diz assim: assim
já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, nesse texto também aqui fala que o momento que nós somos, então, transformados das trevas para a sua maravilhosa luz, que é Cristo, nós passamos a ser concidadãos da família de Deus, passamos a ser membros da família de Deus. E essa membresia, ela precisa crescer e precisa também estar bem ajustada. Por isso que ele fala aqui, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então esse crescimento é em santificação, em santidade. Ele diz aqui no versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então ele fala para a igreja de Éfeso o seguinte: olha, vocês agora fazem parte da família de Deus. Fazendo parte da família de Deus, agora vocês vão crescer. Como todo edifício vai crescer, mas agora vão crescer em santidade. Vão crescer para a glória de Deus. E como se faz esse crescimento? Esse crescimento ele é feito através do fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é o versículo de número 20 de Efésios que nós acabamos de ler. A pedra principal é Cristo, mas o fundamento ele vem através do ensino, da palavra de Deus. Então é Ele que vai me dar o crescimento. Como eu preciso me alimentar do arroz, do feijão, do leite, a cada dia, para poder ficar com saúde também, ficar forte, eu preciso me alimentar espiritualmente para poder crescer espiritualmente. Então aí vem a palavra. O meu alimento é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o meu alimento. E naquela época eles tinham então a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ele disse aqui no verso 20 de Efésios 4, Efésios 2, melhor dizendo. Hoje nós temos ela completa. Estudemos a palavra, irmãos. Precisamos muito estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser pregada nos púlpitos. Não deve ser pregada nos cursos, histórias, mas pregar expositivamente a palavra de Deus. Ela precisa ser pregada, porque ela é que transforma. Ela faz a gente crescer espiritualmente. Ela faz a gente conhecer mais a Cristo. E aí passando então a glorificar esse Cristo tão maravilhoso. Um outro texto também é 2 Timóteo. Eu até já citei um versículo dele aqui, né? Mas vamos ler esse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até 17. Isso é o apóstolo Paulo falando a Timóteo, pastor. Diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele tem o privilégio de aprender com Lóide e com Eunice, com a sua mãe e com a sua vovó. E também com Paulo. Paulo também ensinou muito. Timóteo saiu muito com o apóstolo Paulo em viagens missionárias. Então aqui ele escreve 2 cartas a Timóteo, e essa segunda carta dizendo para ele diretamente: permanece naquilo que você aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, quem está ensinando a você. No caso ali, o apóstolo Paulo, um homem que tinha uma consistência no seu ensino. E que desde a infância, Lóide e Eunice, sabe das Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, só através da palavra de Deus que nós podemos encontrar sabedoria para a salvação. Para a salvação. Versículo 15. Aí fala o versículo 16 e 17,
fala o que é a Escritura Sagrada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não é um jornal, uma revista qualquer. Ela é inspirada por Deus. Para quê? Para útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todas as boas obras. Então, quando se fala aqui na perfeição, é no sentido de maturidade, seja maduro e seja também habilitado para toda boa obra que tem que fazer. Ou seja, a Escritura Sagrada ela é suficiente para que nós sejamos pessoas maduras, sábias para a boa obra de Cristo. Por isso que a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus, ela é necessária. É diferente, irmãos, de princípios. Volto a dizer, toda denominação, toda igreja, ela tem os seus princípios e devem ser respeitados, mas não podem estar acima do ensino da palavra de Deus. Quando algum princípio local, princípio eclesiástico, estiver acima do ensino da palavra de Deus, essa igreja está na contramão. Na contramão. A palavra de Deus ela deve estar sempre acima de qualquer princípio denominacional. E os princípios denominacionais precisam estar baseados na doutrina da palavra de Deus. Qual o desejo de Paulo quanto à vida de Timóteo? O desejo de Paulo era que Paulo permanecesse nas coisas que ele tinha aprendido e que ele tinha convicção. Qual o resultado prático da Escritura divinamente inspirada na vida do discípulo? O resultado prático é a sabedoria para a salvação, apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, o resultado prático da Escritura na minha vida é sabedoria. O resultado prático da sabedoria na minha vida é eu estar preparado para a realização da obra de Deus. Que obra, pastor? O caminho de Deus. Andar no caminho de Deus. A minha vida tem significado. A sua também deve ter um significado. E qual é o seu significado? Glorificar a Cristo. O meu significado não é me dar bem na vida, ter sucesso na vida. O significado do crente, a vida dele, é para glorificar a Deus. Lembra lá de Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Então, o significado do crente, do salvo, é glorificar a Deus. Mas isso só vou conseguir entender se eu tiver compreendido a doutrina ou o ensino da palavra de Deus na minha vida, que é esse: apto e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fonte das doutrinas cristãs. Quais são as fontes? Na Bíblia encontramos as doutrinas básicas da nossa fé sobre Deus, homem, pecado, salvação, reino de Deus, igreja, batismo, ceia, ministério da palavra, mordomia, evangelização, missões, família, morte, justo, ímpios. A Bíblia ela fala de várias doutrinas, vários ensinos. Ela fala da morte, ela fala do inferno, ela fala do céu, ela fala do justo, do ímpio, ela fala da mordomia, ou seja, da administração, ela fala do ministérios de visitação, ministérios de evangelismo, ela fala do pecado, ela explica o que é pecado. Pecado é transgressão da lei de Deus. Ela fala de homem, ela fala do próprio Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ela fala de família. Você tem ali vários salmos que falam de família. O próprio Jesus falou de família. Então, a Bíblia ela tem várias doutrinas. Por isso que nós falamos que ela é suficiente
porque nela você encontra assuntos atuais e verdades eternas que precisam ser colocadas em práticas na nossa vida. Devemos estar contentes com o quanto Deus já nos deu a conhecer nas Escrituras. Com certeza, há coisas que não serão reveladas aqui para nós, mas Ele revelou o suficiente e devemos estar satisfeitos e contentes por aquilo que Ele tem nos revelado. A vontade de Deus quanto às doutrinas. Primeiro, Deus quer que o discípulo conheça as doutrinas básicas da fé cristã. Deus quer isso. Aí nós temos lá em 1 Pedro, 2 Pedro 3,18, é um texto bem conhecido, 2 Pedro 3,18, que diz, 2 Pedro 3,18: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então há um desejo do Senhor que nós, discípulos do Senhor, Ele é o nosso mestre, nós somos seus discípulos, que conheçamos então as doutrinas da fé cristã. Então, antes de tudo, diz Pedro, cresça na graça e no conhecimento. Nós crescemos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo à medida que aprendemos seus ensinos e permitimos que estes moldem o nosso modo de ser e de viver. Ou seja, eu aprendo e permito também que este ensino possa invadir, uma linguagem bem popular, entrar no nosso coração e fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala a Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortalece na graça de Jesus Cristo. Texto muito bonito, gosto muito desse texto. Tu, pois, filho meu, fortalece na graça de Cristo. Ou seja, deixa que a graça, o amor de Cristo, o seu conhecimento, a sua sabedoria possa envolver você, possa contagiar você a cada dia. Jesus Cristo agora está no céu. No entanto, os seus ensinos estão em nossas mãos. Temos o Espírito Santo que nos faz lembrar tudo quanto Jesus nos ensinou, nos guia a toda a verdade e garante a preservação da sã doutrina. O próprio Jesus falou: deixo-vos o Espírito Santo, o Consolador. Então nós temos o Espírito Santo para nos capacitar. Nós falamos na semana passada sobre o fruto do Espírito Santo, falamos que ele está pronto a reproduzir isso na nossa vida. O quê? O amor, a paz, a paciência, a bondade, o domínio próprio, a mansidão. Então também o Espírito Santo está pronto a nos orientar nos seus ensinos, nos ensinos de Cristo, as suas doutrinas básicas. Quais são? Deus, família, morte, céu, inferno, justo e ímpio. Todas essas doutrinas, o Espírito Santo está pronto para nos capacitar, para que possamos aprender a cada dia, crescer nisso e também divulgar para aquelas pessoas que ainda não conhecem os ensinos de Jesus Cristo. O discípulo, antes de crer em todo ensino que ouve, deve provar se o ensino vem de Deus. Exatamente, irmãos. Essa frase aqui é muito pertinente e João fala isso, e vamos ler agora, 1 João, capítulo 4, o versículo 1 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Naquela época havia o gnosticismo. No século I havia o gnosticismo que não acreditavam na encarnação de Jesus Cristo, que Jesus veio em carne. E essa seita estava invadindo as igrejas do século I. E João, Paulo, Pedro escrevem dizendo: olha, meus irmãos, meus amados irmãos,
Não permitam, não deis crédito a qualquer ensino, a qualquer palavra, porque há espíritos que não são de Deus. E também hoje não é diferente. Há aí uma escola que realmente tem levado muitas pessoas a um conhecimento que não é um conhecimento verdadeiro. Para isso, a igreja verdadeira precisa manter a sua posição de pregar o evangelho genuíno, e também cabe às pessoas discernirem isso. Vendo esse texto aqui, que não deve dar crédito a qualquer ensino, mas provar se estes procedem de Deus ou são falsos profetas. Um outro texto também é Romanos 16. Romanos 16, os versículos 17 e 18. Romanos 16, aí já é Paulo falando, João falou lá no final, e Paulo fala em Romanos 16, versículos 17 e 18. Diz assim: rogo-vos, rogar aqui é suplicar, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Então eu suplico, irmãos, que vocês possam notar, terem a capacidade de observar aqueles que provocam divisões, aqueles que provocam escândalos, mau testemunho, que estão em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Aí ele diz: afastai-vos deles, desviai-vos deles, estejam longe deles, não estejam em comunhão com esse tipo de gente, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Então o apóstolo Paulo fala: afastai-vos daqueles que não servem a Cristo, não fazem a vontade de Cristo, e somente ao seu próprio eu. Quando fala do ventre aqui, somente ao seu próprio eu. Eles querem enriquecer com falsos ensinos. Afastai-vos deles. Eles querem ter uma fama com seus falsos ensinos. Afastai-vos deles, porque eles estão acabando com palavras meigas, carismáticas, suaves, acabam enganando muita gente e levando muitas pessoas à perdição. Eu espero que você tenha aprendido nesta manhã, neste dia, sobre o ensino da palavra de Deus. Se apegue a esta palavra e cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado com aqueles que vêm com uma palavra meiga, com abraço, com beijo, com carinho, e com uma boa palavra motivacional, que muitas vezes não é uma palavra bíblica, mas que acaba então enganando a muitas pessoas. E que você possa perseverar na doutrina da palavra de Deus. A palavra está aqui, basta nós lermos ela, pedirmos a direção do Espírito Santo, que está pronto para nos capacitar, para que então tenhamos um bom conhecimento e divulgarmos isso para outras pessoas que estão necessitadas e que precisam conhecer a palavra de esperança que se encontra em Jesus Cristo. Eu quero concluir com Tito, capítulo 2, o versículo 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então ele fala aqui que no ensino você possa mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e também ser irrepreensível. Então, que o ensino da palavra de Deus, que é algo muito importante na igreja, possa ser de maneira sadia, submissa a Deus, reverente, temor a Deus, irrepreensível, para que ninguém possa então nos criticar, mas que possamos, através de um ensino sadio,
relevante, possamos levar a muitas pessoas a crerem, conhecendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Vamos orar então, terminar a nossa escola bíblica. Pai de amor, muito obrigado por esse momento onde nós estivemos aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, sendo hoje uma lição muito importante também sobre as doutrinas básicas, os ensinos da Palavra de Deus. Nos ajude, Senhor, como Igreja de Cristo, a sempre apresentar a Tua Palavra de maneira correta, sincera, tendo uma linguagem sadia, reverente, irrepreensível, para que as pessoas possam, Deus, serem tocadas pelo Teu Santo Espírito e estarem, então, sendo transformadas pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nos ajude, ó Deus, como igreja, a nós levarmos um ensino verdadeiro e que cada um também possa desejar isso, possa buscar, não buscar, ó Deus, em qualquer ensinamento, mas estarem ali desejosos em querer a palavra de Deus, se alimentar daquilo que transforma e que traz saúde para a nossa alma. Perdoe os nossos pecados e nos dirige a cada momento. Nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.